Agora tenho mais um desafio. Dá uma olhada aqui na tela, vai precisar dar uma olhada na tela. Minha pergunta é: quantos animais tem aqui nesta imagem? Quantos animais? O maior de todos dá para ver, né? O elefante. Aqui a gente vê também que tem um burro. O que mais? Qual o máximo que você consegue achar aí? Depois você faz seu comentário. Quem achar mais, vou pensar em alguma coisa aí para presentear vocês, tá bom? Sabe por quê? Tudo isso? Porque hoje a gente vai falar de gatilhos mentais. Segue comigo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Aula de Alto Nível. Eu sou o professor Kim Mileski, o treinador de professores. Na aula anterior, a gente falou sobre a importância de definir os objetivos baseados nas dimensões dos conteúdos, que são três: dimensão conceitual, aquilo que se deve saber; dimensão procedimental, o que se deve saber fazer; e dimensão atitudinal, como se deve ser. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, um dos temas mais atualizados de todos, que o YouTube já sabe, o Instagram já sabe, os influenciadores já sabem, todo mundo já sabe o que fazer para captar a sua atenção. E tem muito professor que ainda não sabe como é que a gente vai ficar para trás nessa. A gente não pode ficar para trás. Primeiro, o que são gatilhos mentais? Gatilhos são mecanismos de acionamento do seu cérebro. Gatilhos mentais são mecanismos que fazem com que o seu cérebro ative e preste atenção. A atenção é um dos recursos mais escassos que a gente tem hoje em dia na sala de aula. Portanto, prestar atenção, conseguir capturar essa atenção é muito importante. E para isso você vai precisar utilizar as ferramentas chamadas gatilhos mentais. Tem até um livro que eu vou falar sobre ele no final. Vamos lá, eu trouxe para vocês 10 tipos de gatilhos mentais para você prender mais a atenção do seu aluno ou até mesmo da sua banca de prova didática. Vai fazer com que eles tenham uma outra visão sobre a sua aula, porque quem presta mais atenção aprende mais. Gatilho número 1, autoridade. A autoridade, por si só, ela é construída, mas você pode construir isso durante a sua aula. Existem várias maneiras de fazer isso, uma delas é a apresentação profissional, mas outra é algo que já existe por si só. Você precisa provar que você é a pessoa certa, para ensinar aquele aluno. Ele tem que olhar para você e querer ter aula com você. Para isso a gente tem o gatilho da autoridade. Lembra quando eu perguntei se você, para falar sobre cinema, se você escolheria eu ou Tom Cruise? É claro que você escolheu o Tom Cruise. Lembra disso? Portanto, a autoridade é um gatilho importantíssimo. Gatilho número 2. Eu vou dando vários exemplos, tá? Durante essa aula sobre esses gatilhos. Vou dando alguns exemplos. Então vamos lá. Escassez. Por exemplo, você pode chegar para o seu aluno e falar: eu tenho uma pergunta para vocês, mas somente os 5 primeiros alunos que responderem vão receber tempo extra para fazer a prova da semana que vem. É um exemplo de como você consegue gerar escassez, até porque eles vão saber que nem todo mundo vai conseguir ganhar aquele benefício, que é de fazer a prova com mais tempo. Terceiro gatilho, o gatilho da urgência. Exemplo: após essa aula eu vou formular uma pergunta que você terá 10 minutinhos apenas para responder. Só de você falar isso, professor, no início da sua aula, o aluno ele já vai prestar mais atenção. Só de você falar isso. Porque ele sabe que no final ele vai ter uma tarefa e essa tarefa exige um senso de urgência. Tá bom? Imaginação. Exemplo: se você por acaso é um professor de inglês e quer mostrar para os seus alunos que ele precisa ter o inglês fluente, você vai fazer o seguinte: imagine que você está na sua primeira entrevista de emprego e o avaliador quer saber se você é fluente no inglês. Ao invés de perguntar se você sabe inglês, ele já começa
falando em inglês com você desse jeito. Hi, nice to meet you. What's your current English level and why should we hire you? E aí? O que você responderia? Você, professor que está me assistindo, você saberia responder? Se o aluno não sabe, ele já vai ter aquele sentido de urgência, porque ele se imaginou naquela determinada situação. Beleza? Ele vai prestar mais atenção no seu conteúdo. Gatilho 1, 2, 3, 4, 5. Gatilho 5, curiosidade. Faça perguntas e responda apenas no final. Lembra de quando eu perguntei para você, na aula anterior, qual a resposta correta, alternativa A, B ou C? Ou então até mesmo nessa aula que eu fiz de propósito, um gatilho mental de quantos animais haviam ali. Logo você já começou a ficar curioso e você está esperando para ver se eu consegui achar mais animais do que você, por exemplo. Gatilho número 6, medo. Esse é um gatilho um pouco controverso, né? Porque o nosso aluno hoje em dia, ele já sente medo por si só. Ele já vai para a escola, né, para a faculdade, para a universidade, com medo de ser reprovado ou de ser reprovado tanto por nota quanto por falta. Mas não estou falando desse medo aí que eles já sentem automaticamente. Eu estou falando de você provocar algum medo proposital para conseguir prender mais a atenção dele para aquele assunto. Só que você tem que fazer isso de uma maneira inteligente. Se você não fizer isso de uma maneira inteligente, você vai provocar um medo que você não quer provocar. A gente não está ali para provocar medo, né? Como é que você vai fazer isso? Exemplo, aqueles que não entenderem este conceito, que eu vou explicar agora nesse momento, vão ter 50% menos de chance de conseguir um emprego na área de engenharia. Só de você trazer esse dado para ele, ele vai sentir um pouco de medo de não entender aquele conceito. E por sentir aquele medo, ele vai prestar mais atenção. Então a gente precisa fazer isso de uma maneira sutil, né? O medo é um gatilho mental muito forte, então a gente tem que fazer isso de uma maneira sutil. Esse foi um dos exemplos que eu mostrei para vocês que você pode utilizar. Personalização, gatilho número 7. Gatilho número 7, personalização. Todo aluno gosta, todo mundo gosta de escutar o próprio nome, desde que seja para algo positivo, é lógico, né? Ninguém gosta de escutar o nome para receber uma bronca, mas se for algo positivo, todo mundo gosta de escutar o próprio nome. O livro do Dale Carnegie é um dos livros mais vendidos de como fazer amigos e influenciar pessoas, fala muito sobre isso. Fale o nome da pessoa, fale o nome do seu aluno, não para brigar com ele, mas para mostrar que você valoriza ele, para mostrar para ele que você, além de valorizar ele, você presta atenção nele também e no que ele fala. Mostra para ele que aquela pergunta que ele fez, né, há 2 minutos atrás ou há 10 minutos atrás foi importante. Então cita aquela pergunta que ele fez anteriormente. Cita algo que aquele aluno gosta de fazer durante a sua explicação. Ele vai se sentir valorizado e vai querer até mesmo prestar mais atenção e fazer mais perguntas. E o efeito é um efeito manada. Quando um aluno sabe que você está prestando atenção nele, logo os outros também querem prestar mais atenção. Ele vai pensar assim, poxa, o professor realmente, ele presta atenção em mim. Tem aluno que gosta mais de aparecer, né? Deixa eu prestar mais atenção e fazer mais alguma pergunta e querer aparecer. A sua participação pode aumentar bastante na sala de aula. Talvez não seja imediato, mas é algo construído ao longo do tempo. Repetição. Repetição é um gatilho interessante. Você pode utilizar ele no início da aula, no meio e no final. Repetição. Você pode repetir um conceito ou uma mesma frase no início, no meio ou no final. Exemplo, você está ali falando, né, tá defendendo uma teoria de por que o Brasil está entre os piores no ranking da educação mundial. Você vai citar o primeiro dado, terminar e falar a frase. É por isso que o Brasil está entre os piores no ranking da educação mundial. Aí você continua a sua explicação, traz mais algum dado, repete a frase de novo. É por isso que o Brasil está entre os piores no ranking da educação mundial. Na terceira vez que você fizer isso, o aluno automaticamente ele já vai falar a frase junto com você. A repetição é um gatilho muito poderoso.
Não deixe de usar esse gatilho nas suas aulas. Junto com ele tem um outro exemplo, que é o gatilho de completar as frases. Se você ajudar o aluno, ele vai completar a frase para você. Muito professor acaba fazendo isso, né? 2 mais 2 são... Aí o aluno já responde 4. O aluno vai estar participando ativamente mais da aula. Muito professor faz isso, funciona também. É um tipo de gatilho interessante. Novidade. Gatilho novidade. Essa é a primeira vez que esse curso que você está vendo aí está sendo lançado. Se você é a primeira vez que eu estou lançando o curso, é a primeira vez que está sendo lançado e você vai ser uma das primeiras pessoas a ter acesso a esse conteúdo. É um gatilho muito interessante. A gente pode fazer quando a gente ministra cursos ou pode fazer também durante as suas aulas, mostrando o valor que você tem daquela novidade, que é a primeira... Eu, com meus alunos, eu faço isso bastante. Ó, a primeira vez que eu estou trazendo esse conceito para vocês dessa forma, eles vão querer prestar mais atenção também. Exclusividade. Gente, eu já vou falar do meu próprio curso para vocês. Esse é o único curso capaz de ensinar professores a passar em prova didática com muitas técnicas. Não é blá 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 de teoria. É técnica mesmo para você pegar, aplicar e passar no teu sonhado concurso público que você quer passar. Para passar nesse concurso público e ganhar um dos melhores salários do Brasil, você vai precisar dessas técnicas, você vai precisar aplicar isso aí na prática. Aonde? Na etapa da prova didática. Vocês sabem que fez a prova objetiva, passa para a prova didática, você vai ser jogado por uma banca. Ó o gatilho do medo aí. Se você não tiver essas técnicas, você vai acabar não passando, vai diminuir sua chance de passar, tá bom? Então, falamos sobre todos esses gatilhos. Repetindo, autoridade, eu ou Tom Cruise, lembra? Escassez, os 5 primeiros alunos. Urgência, após essa aula eu vou formular uma pergunta e você vai ter apenas 10 minutos para responder. Imaginação, um professor de inglês mostrando como é importante saber falar inglês numa entrevista de emprego. Curiosidade, você vai fazer igual eu fiz com você, que eu só vou falar sobre quantos animais eu achei no final. Medo, aqueles que não entenderem esse conceito vão ter 50% menos de chance de passar no emprego em engenharia, de conseguir um emprego de engenharia. Personalização, diga o nome do seu aluno e valorize ele, mostra que você presta atenção nele também, dizendo o nome dele, falando a palavra você, igual eu falo com você o tempo inteiro, eu estou falando com você, está me assistindo e você sabe que eu estou falando com você mesmo. Repetição, é por isso que o Brasil está entre os piores quando o assunto é educação, é o exemplo que eu dei da aula. Novidade, essa é a primeira vez que o curso vai ser lançado e você vai ser um dos primeiros a saber. Exclusividade, esse é o único curso capaz de ensinar professores a passar em prova didática com técnicas que você pode aplicar na prática. Você sabe que se você não fizer esse curso, você vai ter menos chance de passar. E agora então, não esqueci não, relaxa que eu não esqueci não, tá tudo certo. Agora eu vou falar para vocês quais animais eu achei e você compara aqui comigo. Dá uma olhada aí na tela de novo, não esquece. Vamos lá, o elefante é o mais óbvio. Aí a gente tem também o burrinho, aí mais para baixo o cachorro, vai descendo aqui o gato, embaixo do gato tem então o rato. Outros menos óbvios agora, né? Lá do lado direito, na cauda do elefante, a gente tem uma cobra. Acima do lombo do burrinho, uma espécie de mosquito, quem sabe ali um mosquito, né? Em cima da orelha do burrinho, a gente tem uma tartaruga. O olhinho que o elefante tem, na verdade, é um peixinho. Aqui a tromba do elefante me parece um golfinho. O que você acha aí? Me diz. Parece um golfinho mesmo para você ou não? Comenta aí depois. O golfinho ou o tubarão. E esses foram o que eu achei. Você conseguiu achar mais alguns além de mim? Eu só consegui ver esses aí. Comenta aí depois para mim, tá bom? O objetivo principal de hoje, então, foi que você conseguisse captar a atenção dos alunos, deixando eles curiosos, inspirados, empolgados para saber mais sobre o assunto, utilizando, então, ferramentas poderosíssimas que todo mundo
já está usando na atualidade. Todo mundo que tem o quê? Que consegue captar atenção. Essas mídias sociais são experts de fazer isso. Para você deixar de ser deixar de ser o professor que não ensina nada e o aluno vai ter que ir lá no YouTube ou no Instagram para aprender, você precisa aprender sobre os gatilhos mentais, acionar esses gatilhos dentro da cabecinha dos seus alunos. Siga a gente nas redes sociais, professor. Alto nível. Muito obrigado. Até a próxima aula. Essa informação aqui agora é somente para você que ficou até o final da aula, que não é tão apressadinho. Eu não prometi que ia falar sobre o livro de gatilhos mentais. Esse aqui é o livro, eu recomendo para vocês, ó, o livro de gatilhos mentais. O autor é Gustavo Ferreira, é um best-seller. Mais de 55 mil exemplares vendidos. É um guia focado nos negócios, em copywriting, é uma ferramenta de vendas, né? Como eu falei para vocês, todo professor, ele de alguma maneira, ele se vende. Ele vende ideias para os alunos. De qualquer forma, ele está se vendendo. Não de uma maneira pejorativa, tá? Para ganhar dinheiro, a gente vende para a gente inspirar pessoas. Mas você vai ver que esse livro aqui, ele tem informações muito interessantes. Você vai ver que não são apenas 10 gatilhos mentais, tá? A linguagem dele é de negócio, os exemplos são de negócios. Quem fez essa transposição para a sala de aula, para a parte didática, fui eu mesmo. Eu não encontro em lugar nenhum esse tipo de transposição. Você só vai encontrar aqui no meu curso, tá bom? Mas você vai ver que não tem somente apenas 10 gatilhos mentais. Os 10 foram os que eu achei mais interessantes para a sala de aula. Você vai ver que tem gatilhos mentais, por exemplo, chamado empatia. Fazer as pessoas gostarem de você é um gatilho mental importante. Tem um gatilho mental aqui também, compromisso e coerência. Dor e prazer, curiosidade. Curiosidade eu tinha falado para vocês. Tem vários gatilhos mentais aqui. Ao todo, vamos ver quantos são. 20, 30, acho que são 30 gatilhos. 30 gatilhos mentais. 31 gatilhos mentais. A gente pode utilizar essas ferramentas, não só pode, a gente deve utilizar essas ferramentas para prender a atenção dos nossos alunos. Portanto, que bom que você ficou até o final do vídeo. De repente, dá uma olhada aí nos outros vídeos que você acabou não ficando até o final, se você não perdeu alguma coisa, tá bom? Agora sim, até a próxima aula.